Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver os segredos da carne de sol de montanha no extremo norte do Espírito Santo, tão especial que é considerada única no Brasil. O município de Montanha tem a economia baseada na pecuária e quer conquistar o selo de indicação geográfica para diferenciar a carne de sol, que é preparada segundo receita tradicional da região. O número de caçadores legalizados de javali cresceu quase 180% no Brasil no ano passado. Considerado uma praga que devasta lavouras e ataca pessoas, o javali é o único animal selvagem que tem a caça autorizada no país. Quem disse que carne de sol é tudo igual? No norte do Espírito Santo, a carne de sol produzida em Montanha e outros 6 municípios capixabas, na região chamada de Vale do Itaúnas, é única no Brasil, não existe igual. Por isso, é reconhecida como uma indicação geográfica. Montanha, no extremo norte capixaba, poderia ser apenas mais uma cidadezinha do interior desse nosso Brasilzão. Mas não. Montanha tem uma expressão que a gente fala que aqui tem mais boi que gente. Em muitos lugares tem mais boi que gente, só que Montanha proporcionalmente é muito mais, né? A vocação do município é a agropecuária. Hoje, a agricultura tem uma expressão muito mais pujante do que tinha alguns anos atrás, por uma série de questões, mas continua sendo uma expressão muito forte na pecuária. Então, eu diria que a vocação de Montanha é gado, é a produção de pecuária tanto leiteira quanto de corte, só que com expressão um pouco maior para a pecuária de corte. Bem-vindos à capital da amizade, do forró e da carne de sol. A carne de sol de Montanha é um produto que ele sempre teve uma história muito evidente e que de anos para cá ele passou, além de ter história, tradição e representação de cultura, ele passou a ter uma expressão de localidade muito maior fora de Montanha. No seguinte sentido, um produto que todo mundo sempre conheceu e gostou, agora é mais conhecido, tem mais gente gostando e ele é mais nobre, por assim dizer. A carne de sol é um processo. Antigamente, o sal era usado para conservar a carne. Igual fazem com peixe, o bacalhau, você vê que você vai no supermercado, está fora da geladeira. Ainda hoje a gente tem carne seca, carne de sertão, charque, jabá, que são aquelas carnes que ficam fora mesmo ali, junto do bacon, junto dos defumados ali. Aquelas carnes ali, elas têm muito sal e você precisa lavar elas ou desidratar elas, pôr de molho, para às vezes até fermentar para poder consumir. E tem o espaço delas nas receitas onde elas são utilizadas, muito bom. A carne de sol, no entanto, atualmente, ela não vai mais ser conduzida com muito sal e por muito tempo para que ela seja conservada, porque não precisa. A gente hoje tem eletricidade, você pode guardar a carne no freezer tranquilamente. Mas o que torna a carne de sol de Montanha tão especial para ser considerada única no Brasil? A resposta a gente encontra aqui no campo. Relevo, pastagem e animais de qualidade, ou seja, novilhas em sua maioria que comem um bom capim num terreno plano. Uma carne de qualidade é o primeiro passo, mas o segredo está no modo de preparo. Aí está a diferença da carne de sol de Montanha. Você vai calcular o peso da carne que você quer fazer, você pode fazer em casa e vai aplicar o sal nela. A conta é de 80 a 120 gramas de sal por quilo de carne e de 2 a 4 horas de cura. Quanto mais grossa a carne, então quanto maior a manta de carne, que as pessoas, né, falam aquela manta de carne de sol, então quanto maior o pedaço de carne, maior vai ser o tempo, e o sal você calcula de acordo com o seu gosto, né? Basicamente é cobrir toda a superfície da carne de sal
e aquela quantidade de sal ali vai dar essas 80 a 120 gramas de sal por quilo de carne. E ela não vai ao sol. O processo é queima. O nome, popularmente a gente fala que vai queimar a carne. Você não fala que você vai salgar a carne. Dá a impressão que salgar a carne, você vai estragar a carne, né? Queimar a carne é justamente aplicar o sal nela e deixar ela curar. O que acontece quando você faz isso? Ela vai ficar mais escura por fora. É normal isso acontecer. Se você tiver a oportunidade de ver uma carne de sol e outra, o mesmo corte, sendo uma carne fresca, você vê claramente que a carne de sol ela vai ficar como se fosse queimada, né? Ela vai ficar mais escura por fora. Para preservar esse modo de fazer e a tradição da carne de sol na região do extremo norte capixaba, os produtores ingressaram com um pedido de indicação geográfica. A carne de sol de montanha merece um EG porque ela, já por sua notoriedade, por sua visibilidade, pela sua história que vem conduzida há muitos anos, todo mundo diz assim, eu quero comprar uma carne de sol de montanha. Ela não é só de montanha, nós temos um território ali envolvendo 7 municípios e são Montanha, Mucurici, Ponto Belo, Conceição da Barra, Pedro Canário, Pinheiros, nós temos 7 municípios ali sendo envolvidos. E quando nós falamos carne de sol de montanha, todos esses municípios são beneficiados. Quando um produto, por ser de uma região, tem características próprias e leva consigo o nome da região, é normal que produtores de outras regiões, de alguma maneira querendo surfar na onda aí dessa notoriedade do produto que realmente leva aquele nome, adotem para si o nome daquele produto. O primeiro caso de indicação geográfica do mundo é o vinho do Porto, Portugal, e é exatamente isso. A Inglaterra, em guerra com a França, parou de comprar vinho francês e passou a comprar vinho português. E produtores portugueses do vinho do Porto, que é famosíssimo hoje, começaram a se sentir de alguma maneira prejudicados por produtores que não produziam aquele vinho e vendiam aquele vinho como se dali fosse. E aí a primeira indicação surge daí. Eu não posso te dizer que a carne tem aqui um aminoácido que só tem nela. Não é o caso. A questão é, essa carne aqui, deste gado, de uma maneira geral, que foi criado nestas condições aqui e feita dessa maneira, ela tem hoje uma notoriedade que dá a ela o direito de, por exemplo, ter uma indicação geográfica protegendo os produtores da região ali. Nos últimos anos, cortes mais sofisticados levaram a carne de sol de montanha ao mercado gourmet. A gastronomia em geral hoje ela virou hobby, né? Ainda mais nessa época de pandemia, todo mundo preso dentro de casa, né? E a gourmetização da carne, né, que é uma palavra que todo mundo fala, ela está presente já há alguns anos e cada vez mais chegando para a gente no interior, né? Hoje a gente fala muito em cortes estrangeiros, né? A gente usa a linguagem, nomenclatura argentina, né, da Europa, americana, todo mundo hoje sabe o que é um prime rib, o que é um tibone, o que é um ancho, o que é um chorizo, e isso está cada vez mais no gosto do brasileiro. O brasileiro está deixando de procurar o corte tradicional e procurando o gourmetizado, né? Então, Bruno, dessa peça aqui a gente consegue fazer uma gama de variedades. Dessa parte aqui a gente consegue extrair a picanha, né? Essa aqui a gente já tem ela de sol, salgada, a cura dela já está feita. A gente consegue extrair dessa parte aqui a maminha, né? Debaixo da picanha, exatamente aqui, eu teria o bombom da alcatra. Então ele também já está aí. A picanha, geralmente ela é um pouquinho menor que o comprimento total da alcatra, né? Mas tradicionalmente, nos açougues tradicionais, quando vai ser tirada, eles tiram faceando a alcatra. Então a gente sempre vai ter um steak de picanha chamado pela indústria, que na verdade nada mais, nada menos é do que a cabeça do coxão duro. Aqui eu tenho o baby beef, né, que muita gente fala baby beef remete à idade do animal, não tem nada a ver. O baby beef é um corte extraído da alcatra. Isso aqui é um subcorte que fica na parte de trás, aonde a gente faz a ligação com outros grupos musculares que se tornam grupos de carne, né? É chamado como bife rolha ou bife do açougueiro. Então, assim, basicamente a gente consegue extrair isso aqui da alcatra. As variações, maminha em tira, maminha em steak, cubo, bife, etc, né? Então a gente consegue fazer muita coisa com essa peça. E já que nós estamos na capital da carne de sol, bora comer carne de sol, minha gente. Ela vem acompanhada ainda, ó, de um pirãozinho de água. Servidos?
Confira agora as principais notícias do campo. No Rio Grande do Sul, a canola tem chamado a atenção como boa opção de rentabilidade e comercialização na safra de inverno na região das Missões. O plantio das lavouras aconteceu sob boas condições climáticas. A boa umidade do solo favorece o cultivo da semente e a baixa perspectiva de geadas na área do estado deve beneficiar a cultura e permitir uma alta produtividade. Em Giruá, alguns produtores optaram pela canola porque o planejamento de safras com plantio de milho no verão ajudou nessa escolha. A cultura foi plantada por lá ainda em maio, o que vai permitir a colheita a partir de setembro e, assim, possibilitar uma boa janela de cultivo para o milho. Os agricultores da cidade também optaram pela canola por causa da presença de uma indústria no município que transforma a semente em óleo e permite o bom escoamento da produção, além de aumentar a perspectiva de rentabilidade para a canola, que deve ser negociada com preços ligeiramente superiores aos praticados na soja. Essa facilidade traz a tendência de aumento da área de canola a ser plantada, mas a Emater alerta que a cultura é altamente especializada e está associada a um risco considerável quando comparável, por exemplo, ao do trigo. O programa Agricultura conquistou o top 3 do prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio. A escolha foi feita por votação em 2 etapas, promovida pelo Portal dos Jornalistas e newsletter Jornalistas e Companhia. Em suas diversas categorias, o prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio homenageia este ano 26 profissionais e 27 veículos de comunicação, entre mídia impressa, internet e televisão. Você vai ver a seguir no Agricultura. Um pequeno município de Mato Grosso do Sul, até agora dedicado à pecuária, foi escolhido para receber a maior fábrica de celulose do mundo. E a vida na pacata Ribas do Rio Pardo já começou a mudar. Você vai ver ainda a caça legalizada do javali, uma ameaça a lavouras e moradores de várias regiões do país. Nós voltamos já. Uma pequena cidade de Mato Grosso do Sul, até agora dedicada à pecuária, vai receber a maior fábrica de celulose do mundo. A unidade só vai funcionar em 2024. Mas a pacata Ribas do Rio Pardo já começa a sentir no dia a dia as transformações que essa nova atividade do agronegócio vai trazer para a economia local. Veja na reportagem da TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Estamos em Ribas do Rio Pardo, interior de Mato Grosso do Sul, distante 100 quilômetros da capital Campo Grande. O boi branco é a porta de entrada da cidade. Sinaliza a força da pecuária. Há pouco tempo, a mais expressiva e principal atividade econômica da região. A extensão territorial do município chamou a atenção. O novo celeiro de negócios tem impulsionado o desenvolvimento e feito brotar novas riquezas. Nós vamos estar gerando 3 mil empregos pós-produção e, durante o período da obra, 10 mil empregos. Isso vai gerar uma mudança social significativa na cidade. Nós vamos gerar oportunidades, porque além dos empregos diretos ou indiretos que nós teremos, terão mais supermercados, terão mais hotéis, terão mais escolas, terão uma série de outras habitações, uma série de outras questões que são tão relevantes para a cidade, para o desenvolvimento da população local. Com os investimentos, a expectativa é que a fábrica supere a produção da unidade de Três Lagoas, também no interior de Mato Grosso do Sul. A instalação da fábrica em Ribas do Rio Pardo coloca a cidade como grande polo industrial sustentável do país. É um dos maiores investimentos privados do Brasil, se não o maior investimento privado do Brasil. E no primeiro trimestre de 2024, nós estaremos juntos inaugurando essa nova fábrica, um marco da história de Ribas do Rio Pardo, da história do Mato Grosso do Sul, da história do Brasil e da história da Suzano.
Mas para isso, a cidade precisa se preparar. Com 25 mil habitantes, Ribas do Rio Pardo deve receber pessoas de todas as partes do país. Em parceria com o governo do estado, vai receber investimentos em infraestrutura em diversos setores. Há toda uma retaguarda do governo do estado e que nós, em razão disso, nos deixa mais tranquilos. Nós estamos atentos a tudo o que pode acontecer diante dessa grande quantidade de homens e trabalhadores que vão chegar na cidade. O impacto social e econômico que a fábrica vai gerar traz otimismo e esperança para a população que já vê parte do projeto em construção. Seu Dito, como é conhecido, mora na cidade há 30 anos. Possui um pequeno restaurante no centro. Já começou a ver o movimento crescer. Tem planos para ampliar o negócio e contratar mais funcionários. A gente vai aumentar o prédio e aumentar o número de funcionários também, né? Eu acho que vai precisar, não tem como, né? Com as novas possibilidades, a expectativa dos moradores vai além da econômica. Meu esposo, vamos supor, trabalha em Três Lagoas, ele puxa madeira lá. Então, a gente agora está confiante, daqui uns dias ele volta para cá de volta. A nossa cidade está desenvolvendo cada dia mais. Nossa, mas é muita alegria. A cidade estava muito acabada, menino, só muita tristeza mesmo. Então, e agora? Agora chegou a vez. Ricardo trabalha com automação comercial e acredita que o faturamento da empresa vai saltar. A expectativa é muito grande. Esperamos que esse investimento reflita em todos os comerciantes de Ribas. Nós já sentimos que a engrenagem começou a funcionar na cidade e já está refletindo nos pequenos comércios também. Empreendimentos desse porte trazem uma série de benefícios para a população, além de girar a economia do estado. Um projeto inovador, um projeto que tem talvez a melhor logística de transporte da madeira a 60 quilômetros da planta industrial, mas que também, tendo uma logística melhor de escoamento, será muito mais competitivo. E é aqui nesse imenso terreno, na BR-262, que em 2024, a 4ª indústria de celulose de Mato Grosso do Sul e a maior do mundo entrará em operação, projetando Ribas do Rio Pardo para um mundo de possibilidades econômicas. Agora, outras notícias do campo. Começou o vazio sanitário, período em que é proibido manter lavouras ou plantas de soja nas propriedades. O vazio sanitário é um período em que o produtor não pode ter em sua lavoura plantas vivas de soja. A prática é uma das formas de manejo para evitar a proliferação da ferrugem asiática. O sojicultor que não cumprir com as regras pode inclusive ser multado. O vazio sanitário existe atualmente em 11 estados mais o Distrito Federal. Na soja, o vazio busca reduzir a quantidade de esporos da ferrugem durante a entre-safra. Dessa forma, o objetivo é diminuir a possibilidade de incidência da doença, o período que varia de 60 a 90 dias. Foi estabelecido considerando que o tempo máximo da sobrevivência do esporo no ar, que é de 55 dias. A ferrugem asiática da soja, que já causou grandes prejuízos aos produtores rurais e mereceu grandes investimentos em pesquisa, experimentos e desenvolvimento de fungicidas para o seu controle, continua sendo uma ameaça. O fungo causador da doença está se tornando resistente às moléculas existentes para a produção de defensivos para o seu controle. A multa para quem descumprir o vazio sanitário da soja é de 30 UPFS, unidade padrão fiscal, e mais 2 UPFS, por hectares de planta não eliminada. Você vai ver a seguir no Agricultura. O número de caçadores legalizados de javali cresceu quase 180% no ano passado. O animal é considerado uma praga que destrói lavouras e ataca pessoas em várias regiões do país. Nós voltamos já. O número de controladores, como são chamados os caçadores legalizados de javali, cresceu quase 180% no ano passado.
Considerado uma praga que devasta plantações e ataca pessoas, o javali é o único animal selvagem que tem a caça autorizada no país. Veja na reportagem como é feito esse trabalho, que tem regras que precisam ser respeitadas. Os javalis estão na mira de controladores de dia e de noite. Quando escurece, eles saem de esconderijos para comer, atacam as lavouras e destroem tudo que encontram pela frente. São considerados uma praga pelos agricultores. Quando amanhece, dá para ver os estragos. O prejuízo para a lavoura é grande. Os impactos são inúmeros, né? Você tem impactos da ordem ambiental, né? Tipo impactos sobre espécies nativas, sobre a vegetação. Ele destrói o subosque, ele destrói ninhos de aves, outros pequenos vertebrados. Ele chafurda nas nascentes e córregos, ele drena áreas pantanosas ou áreas de várzea, destrói nascentes. É uma série de impactos. A caça aos javalis é autorizada. Uma instrução normativa de abril de 2019 estabelece critérios. É permitida a utilização de cães de caça, de armas brancas e de fogo registradas junto ao Exército na categoria caçador, atirador ou colecionador, e a captura também pode ser feita com o uso de armadilhas. É proibido o transporte do javali vivo, por isso o abate deve ser feito no local da captura. Uma das preocupações é o outro animal ser confundido com o javali e ser abatido por engano. Há algumas semelhanças. O javali pesa de 80 a 100 quilos, tem de 4 a 5 filhotes por gestação. A pelagem é preta nos adultos e marrom com listas nos filhotes. Porco doméstico pesa mais de 150 quilos, tem de 9 a 11 filhotes por gestação, tem pelagem variada, sem listas, pode ter manchas e é menos peludo do que o javali. É também considerado uma espécie que pertence ao mesmo gênero do javali. O javaporco, cruzamento de porco com javali, pesa de 80 a 200 quilos. Tem 4 a 12 filhotes por gestação. A pelagem é mista com listas. Outras espécies também podem confundir caçadores. Cateto pesa de 15 a 30 quilos. Tem 1 a 4 filhotes por gestação. A pelagem é cinza e preta com faixa clara no dorso. Queixada pesa 25 a 40 quilos. Tem 1 a 3 filhotes por gestação. A pelagem é preta com mancha clara na mandíbula. Para ser controlador de javali, é preciso fazer uma inscrição no Cadastro Técnico Federal e emitir um certificado de regularidade. Depois, é necessária uma autorização de manejo no Sistema de Monitoramento de Fauna. Caso sejam usadas armas de fogo, é necessário o registro no Exército. A última etapa é entregar relatórios das ações de manejo de controle de javalis a cada 6 meses na plataforma do Sistema de Monitoramento. A plantação de milho é uma das preferidas pelo javali. Além do grão, devora também o adubo e as sementes. Originário da Ásia e Europa, o javali foi introduzido há décadas no Brasil com a promessa de ser rentável comercialmente. A ideia não deu certo e o bicho ficou solto e começou a se proliferar pelo país. Uma versão é de que a decisão do IBAMA contra a importação e criação de javalis em 1998 levou criadores a soltarem o animal intencionalmente. O javali percorre até 70 km por dia, o que dificulta o mapeamento e o controle. Segundo o IBAMA, há registros de javalis em 15 estados brasileiros.
A agressividade e facilidade de adaptação e a ausência de predadores naturais aumentam os impactos ambientais e socioeconômicos. A questão sanitária, ele é um reservatório de série de doenças que podem transmitir para as populações, tanto de animais domésticos, né, os ovinos, suínos e bovinos, e aí tem a questão de saúde pública também, né, porque ele pode trazer doenças para a gente, pode trazer carne contaminada, porque ele acaba sendo manejado, consumido. Então é uma série de problemas e que nem sempre são equalizados, cada local tem a sua característica, né? E os impactos na agricultura, né? Que são os que mais chamam a atenção pelo impacto econômico imediato. Veja outras dicas de como proteger as propriedades de ataques de javali. Hoje a técnica mais eficiente, né, que nós temos de controle de javali é através da eliminação do indivíduo, né, com arma de fogo. Mas também existem algumas possibilidades com montagem de armadilhas, né? A gente tem uma experiência bastante interessante do ICMBio aqui em algumas unidades de conservação do estado do Rio Grande do Sul, com controle de javali através de armadilhas, né? Você consegue capturar maior número de animais. Então, assim, é mais uma alternativa para o proprietário rural trabalhar no contexto do javali o manejo da propriedade, considerando o javali como parte do manejo, né? Porque a gente tem que estar ciente, pelas características da espécie, que é muito difícil a gente conseguir eliminar ou extinguir a espécie do território nacional. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.